O último dia da janela de transferências internacional não reserva surpresas para o torcedor colorado, mas a direção de futebol do Inter procura entender como bater a meta orçamentária de 160 milhões de reais em vendas e ainda por cima não desfalcar o técnico Roger Machado das principais opções do grupo do Colorado. Enquanto isso, a repercussão da reunião sobre as categorias de base e mais alguns bastidores ligados agora à gestão. A direção do Inter se defende de algumas questões e prefere falar abertamente do que empurrar a sujeira para debaixo do tapete. A gente vai conversar sobre tudo isso, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora lá, vamos falar do Inter, vamos atualizar as informações do nosso clube, vamos entender um pouquinho do que está acontecendo nos bastidores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, na morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada, tudo sobre o Inter tu encontra nos conteúdos aqui do canal, tá? Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve e ativa o sininho, a notificação, sabe? Que tem do ladinho ali do inscrever-se, porque daí os conteúdos novos aqui do canal estouram no teu celular. O like, o compartilhamento são importantíssimos nos teus grupos, nas tuas redes sociais, no maior número possível de pessoas, para, claro, a gente continuar entendendo como funcionam os bastidores aqui do nosso clube. Hoje eu tô na Expo Inter, porque daqui a pouquinho, ao meio-dia, os donos da bola vai ser direto aqui da maior feira agropecuária do mundo. Então tu faz o seguinte, ao meio-dia a gente vai se encontrar, seja no YouTube dos Donos da Bola, seja no canal 10, né, na Bandeirantes, aqui Porto Alegre, claro, né? Tem outros lugares aí que a gente consegue pegar por parabólica, não sei como é que funciona, tá? Mas olha, lembra que KTO.bet.br é minha parceira aqui? Tá te esperando também para ser a tua casa de apostas. Aproveita tudo que a KTO pode te oferecer. Te registra para dar uma brincada com o link que está na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, porque daí eu tenho certeza que tu vai pegar e aproveitar as melhores odds, as melhores promoções, chance extra, ganho aumentado, tem o ganho antecipado também com 2 gols de diferença, tu já pega e já bota uns pila no bolso, enfim. KTO.bet.br é um ambiente para maiores de 18 anos e lembra sempre, brinca com responsabilidade e moderação, tá? Bom, olha só, deixa eu dizer para vocês, ontem gravei aqui um conteúdo sobre a base e aí recebi algumas ligações de pessoas, principalmente ligadas, claro, à gestão do clube, porque as informações que eu tinha trazido eram mais de oposição e dos conselheiros que lá estiveram, reunidos com o Bisol, com o Luiz Caldas Milano Júnior, com os gestores da base também. E aí é o seguinte, primeiro de tudo, o orçamento do Inter, em termos de investimento na base, a gestão ela debate que isso não diminuiu. O que diminuiu, pode aí ter sido feito, é a questão de demora e da burocracia para alocar recursos para a base. Vou dar um exemplo, tá? A gente quer contratar o Alexandrinho Ernest, tá? E aí, para contratar esse cara, a gente precisa de 1,5 milhão de reais. Para esse 1,5 milhão de reais chegar na mão do Milano, precisa entrar em contato com o presidente, precisa entrar em contato com o CEO do clube, precisa entrar em contato com o Bisol, precisa entrar em contato com todo mundo que existe basicamente dentro do Internacional, para daí então eles captarem esse dinheiro e ir lá e aportar no talento, né, no Alexandrinho Ernest. O que acontece? Demora mais um mês basicamente para até conseguir esse dinheiro. Com um mês, Palmeiras já contratou o Alexandrinho Ernest, ele já está jogando no Campeonato Brasileiro como titular. E o Internacional, ó, ficou chupando o dedo. Então, a direção, ela entende que existem processos que precisam sim ser revistos. E além dessa questão de rever esses processos, essa burocracia, que também foi usada muito por conta da gestão Vitório Piffer em 2015, 2016, em que era uma balbúrdia, né, em que era uma zona a questão da categoria de base e uma facilidade para tu pegar e botar um dinheirinho no teu bolso, né? Essas questões, por mais que defendem o clube, também engessam o clube. E claro, né,
ninguém nega da questão de que sim, precisa de manutenção de alguns locais, de paredes, como eu falei, né, de questão de reboco, isso e aquilo, mas que o Internacional estaria muito atento a tudo que acontece sim na categoria de base e principalmente nos ambientes, nos edifícios e, né, nos prédios que tem ali, que são os alojamentos hoje dos atletas que a gente tem lá no celeiro de Ases, tá? Mas eu quero falar com vocês agora principalmente sobre o último dia de janela. O Inter contrata o Alan Rodrigues como seu grande expoente agora do meio-campo para o meio do ano também, né? Já tinha feito a contratação do Bernabé e outros atletas até no início do ano. Veio agora também o Alan Benítez, veio o Richard, enfim. Tem vamos dizer assim, uma janela de reposição internacional, tá? Só que agora o Inter também tem saídas, né? E além dessas saídas, por exemplo, tem entre 8 e 10 milhões do alemão, que está saindo, né, do México, do Pachuca, para ir para o Rayo Vallecano, da Espanha. E ainda também tem essa questão do Wesley para saber quanto tem de líquido da negociação toda, né, para depois, em cima desses dois números, desses dois montantes, e mais o que já foi vendido, projetar como chega nos 160 milhões de reais. A gente, falando informalmente com algumas pessoas, está batendo na casa ali dos 60 a 90 milhões já batidos, tá? Com vendas que o Inter já fez, com vendas que o Inter está fazendo e com algumas porcentagens, inclusive de mecanismo de solidariedade e tudo mais. A grande questão é que o Inter tem um plano para bater a meta de 160 milhões. No ano passado, o Gabriel Carvalho foi a espécie de cheque em branco, né, que o Inter encontrou para conseguir chegar na rubrica, que também era alta, né, de 130 milhões de reais. Então, 3 jogadores hoje despontam como possibilidades de venda. O Ricardo Matias, o Gustavo Prado e o Vitor Gabriel. 3 jogadores que são novos, que são, talvez hoje o grande alvo do mercado, principalmente o Ricardo Matias, que é um centroavante alto, mais forte, tem velocidade, anda e tal, por vários lugares do campo, não só centralizados, mas o Vitor Gabriel também já teve sondagem do Velho Continente, o Gustavo Prado também, e o Gustavo Prado tem agora uma especificidade de que vai jogar também a Copa do Mundo Sub-20, tá na data FIFA agora servindo a seleção brasileira lá em Atibaia, e aí provavelmente vai estar sim, né, entre os relacionados para disputar a Copa do Mundo, agora que é na última semana de setembro e os primeiros 15 dias de outubro, e aí também deve ganhar uma valorização em cima, né, de mercado. Ou seja, 3 nomes que vêm do celeiro e que hoje precisam talvez jogar mais. E aí a gente está falando do Roger, a gente está falando das oportunidades que esses meninos eles também vão precisar buscar e galgar o seu espaço. Mas além de tudo isso, né, o Inter voltar a desempenhar bem. Porque quando tu está desempenhando bem, o teu ativo ele vai subir de produção e vai subir também de valor de mercado. Quando tu não está desempenhando bem, quando todo mundo está mal na janela, o máximo que tu consegue vender e botar o cara no mercado é em cima da expectativa do que ele pode fazer. Então, se o Prado não está bem ou se ele não joga, não vai ter mais do que a expectativa. O Vitor Gabriel da mesma forma, chegou a perder agora o espaço para o Juninho, deve jogar inclusive agora contra o Palmeiras como lateral esquerdo, uma vez que o Bernabé está suspenso pelo 3º cartão amarelo. E o Ricardo Matias, que se mantém como titular, mesmo com a possibilidade do Roger mudar o esquema. Daqui a pouco vai jogar com 2 atacantes, vai ser o Carboneiro e o Borré que vai disputar uma vaga do lado do Ricardo Matias. Os principais mercados que estão agora abertos ainda são do mundo árabe. E que aí também não há um descarte de que o Ener Valencia possa sair. Mas aí, nesse contexto de 160 milhões que eu estou falando para vocês, é quase irrisório, porque é um jogador já mais velho, é um jogador que no máximo vai pegar 2, 3, 4, 5 milhões de dólares e olhe lá. Isso se não for só a questão da economia de salário e tudo mais que o Inter despende com ele mensalmente. Então, fica a questão, tá? O Inter tem setembro, outubro, novembro, basicamente para vender
essa quantidade ainda que falta, na casa dos 50, 60 milhões de reais, sobre essa rubrica importantíssima, porque senão o Inter não consegue pagar as suas contas, uma vez também, né, que caiu aí na Copa do Brasil, eram mais alguns milhões aí que o Internacional ganharia a partir da competição de mata-mata do nosso país. Se tu chegou até aqui, te agradeço demais, tá? Ó, tá usando, cara, tu tá usando o cupom Grenal 10, tu tá aproveitando para comer um pastel que tu jamais provou na vida, em termos de sabor, em termos de recheio, em termos de qualidade, e não tá usando o Grenal 10 para pegar um descontinho de 10% de desconto, aí, velho, tu tá rateando demais. Fala com a galera da Hora do Pastel. É a maior rede de fast food de pastéis do mundo. E eu tenho certeza que tu vai gostar demais do que tu tá comendo. Beleza? A gente assina embaixo, tá? Um forte abraço para todo mundo. Tchau!